Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto interessante e necessário para a galera aí da área de gestão de pessoas operacional, o conhecido departamento pessoal. Estou vendo aí muita gente com dúvidas com relação a algumas informações que não se precisava antes e agora é exigida no E-Social para que você consiga fechar a sua folha, encerrar a sua folha e depois fazer a sua transmissão lá na DCTF Web. Tem muitas informações que a gente não lidava lá na Cefip, ok? E agora está sendo exigido e as pessoas estão tendo uma certa dificuldade. Então vamos mostrar para vocês passo a passo para tentar ajudar a finalizar esse processo com sucesso, com êxito. Aqui na Staff Cursos a gente está do seu lado, lhe ajudando diariamente. Quem precisa e quem deseja entrar na área de departamento pessoal com segurança e apoio, é aqui na Staff Cursos que você vai encontrar o melhor curso do mercado, o melhor curso desse país, o curso de especialista em departamento pessoal, presencial ou online. Os dois são iguais, têm a mesma estrutura, o mesmo material didático, os mesmos exercícios, o mesmo nível de dificuldade. E você sai daqui pronto para sentar em qualquer departamento pessoal desse país e trabalhar. E a gente garante, nós temos um grupo de alunos e ex-alunos onde nós damos apoio, mesmo depois de ter deixado o curso. E não é grupo para você ficar postando mensagem sem ninguém responder, não, ou só ficar vendo propaganda. É grupo para você mandar suas dúvidas e eu estou lá dentro lhe ajudando a responder, lhe ajudando respondendo, ok? Você pode constatar isso para quem não nos conhece ainda, entra lá no Google e veja lá os comentários dos nossos alunos. Compare a nossa empresa com qualquer empresa no nosso ramo e veja quem tem aquele nível de satisfação, ok? Ah, para as pessoas que não têm interesse em fazer curso, já são do mercado, estão mais seguros, mas tem aquela dúvida do dia a dia, aquela necessidade de uma opinião, de um apoio, de uma segunda palavra. Eu criei um grupo do Telegram só para os inscritos do YouTube. Então clica aqui no link que está aí na descrição do vídeo, entre lá no grupo e a gente vai se ajudar. Muita gente já entrou, a gente está trocando informações, estou ajudando o pessoal. Em alguns casos eu também estou aprendendo, estou pesquisando, estudando com eles, mostrando o caminho. E aí a gente está se ajudando e estamos já resolvendo o problema de muita gente. Então se você precisa desse apoio, não hesite, não demore. É bom você ter um grupo onde você pode botar a sua dúvida e alguém está comprometido para responder. O compromisso é meu, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre Cefip, E-Social e DCTF Web. Vamos entender essa relação, ok? Então vamos lá. Estou aqui no ambiente da Cefip, ok? Estou aqui no ambiente da minha empresa, da Cefip, ok? E aqui eu tenho o cadastro da minha empresa, ok? Está aqui o cadastro da minha empresa, o cadastro do responsável e o cadastro da minha empresa, ok? Aqui no cadastro da minha empresa, informações que são necessárias para a parte tributária. Nós temos aqui o KNAI preponderante, que é onde eu me enquadro para o FAP, ok? Que vai influenciar no meu JURAT, que eu me enquadro também no JURAT, né? O KNAI preponderante é onde eu me enquadro no JURAT, que vai influenciar para o FAP. E claro, o meu FPAS, que está relacionado à minha área de atuação. Então, esse cara aqui, KNAI preponderante, é quem vai definir o meu JURAT, por consequência, por onde vai ser gerado o meu FAP, e eu vou ter o JURAT ajustado. Claro, se eu pago esse tributo, não é? Se você não paga, de qualquer forma você tem que ter a informação aqui, porque o sistema não vai deixar você salvar. Então, já falei isso em outros vídeos, mas vou lembrar vocês que na preponderante é onde você tem o maior número de empregados, é a atividade onde você tem a maior massa salarial, o maior número de empregados, ok? Então vamos lá. Então esse aqui é o cadastro da minha empresa, o que eu preciso é isso.
tá? Lá no e-social, essa informação também é necessária, porque ele vai substituir esses dados que estão sendo mandados na CEFIP e a sua informação do FAP vai ser gerado por aqui e o seu Jurat também vai ser puxado por aqui, 1, 2 ou 3, ok? E aí, aqui nós falamos de alocação. Na realidade, essa alocação vai ser para as empresas que terceirizam mão de obra. Lá na CEFIP não, no e-social, toda empresa tem uma lotação. Se ela não terceiriza mão de obra ou serviço, ela tem uma lotação só, que é a matriz. Então, eu posso criar várias lotações para criar a minha estrutura dentro da empresa, mas todas elas podem ser 01. Mas, se eu terceirizo mão de obra, eu vou ter as lotações aqui. No caso da CEFIP, chama de alocação, onde os seus empregados estão alocados, em qual cliente, qual obra, ou qual KEPF, e assim por diante. E aí, eu tenho aqui o meu movimento. No meu movimento, aqui na CEFIP, ele me pergunta o tipo de recolhimento, que isso aqui não vai influenciar muita coisa para mim, lá não tem muita referência para mim, lá com o e-social, ok? O que mais me interessa é esse cara aqui, ó, que é o cadastro da empresa. Essas informações de cadastro da empresa, receitas e informações complementares, ok? Essas informações, elas estão lá dentro do cadastro do empregador ou no cadastro do estabelecimento ou no cadastro da lotação ou também no 1280, que tem informações complementares, no caso de exoneração da folha, atividade concomitante, ok? Claro que a CEFIP ela não previa tudo isso, muita coisa que foi mudando com o tempo, a CEFIP não se ajustou, então a própria Receita e a Previdência foram criando gambiarras, né? Formas de você enviar sem precisar que eles mudassem o sistema, até porque o e-social já estava aí na linha, o e-social já traz a solução para todas essas confusões que eram feitas na CEFIP, ok? Desoneração da folha, bota 2100, desoneração da folha não. Empresa no anexo 4 do Simples, coloca 2100, não optante, mas lá na dedução, lá na compensação, deduz o patronal. Então, era uma série de arranjos, ok? Lá no e-social, esses arranjos não existem. Então, todas essas informações do RAT, por exemplo, o RAT aqui na CEFIP, eu que colocava na mão, 1, 2 ou 3. Lá no e-social, ele vai puxar essa informação automaticamente. Então, não tem mais como eu botar 1, 2 ou 3, só se eu tiver algum processo. O FAP é a mesma coisa. Se você tiver incidência do FAP, ele vai buscar o FAP na base. Então, não tem mais como eu fazer arranjo, tá? O código da GPS não cabe mais, porque eu não vou pagar GPS, vou pagar DARF previdenciário. O valor das cooperativas também, nós temos essa previsão lá. Informações de cooperativa de trabalho. E aqui, ó, dedução de salário família, salário maternidade e 13º salário maternidade. Isso lá no e-social ele já puxa direto, ok? E ele vai mostrar em cada empregado essas deduções. E aí, também ele tem lá no e-social também tem as informações de comercialização de produção rural. Então, você, se for produtor rural, lá no e-social, ele também tem esses campos, ok? Para você incluir. Então, não muda tanta coisa assim, tá? Essas informações estão lá nos seus locais específicos, que eu vou mostrar para vocês. Informações complementares, no caso aqui, principalmente das compensações, essas compensações não são mais feitas direto no local onde você gera, teoricamente, o processamento do resultado da folha. Isso vai ser lá na DCTF Web. Então, não está no mesmo lugar como acontecia na CEFIP. Você botava tudo aqui, informava quanto ia compensar e compensava. Agora, para fazer compensação, seja uma compensação normal ou a compensação, o abatimento, a compensação dos 11% da nota para quem terceiriza mão de obra ou serviço, vai estar lá na DCTF Web. Se for uma compensação de valores pagos a maior, eu não tenho mais a opção de chegar aqui, incluir o valor e pronto. Na realidade, eu tenho que abrir um pair de comp indicando qual é
o valor pagou a maior, que competência que foi, que data que foi, qual foi a GFIP, para ele fechar uma declaração de compensação e restituição e isso aparecer para mim no DARF previdenciário e eu indicar esse PER-de-comp e fazer a compensação. Ou seja, acabaram as facilidades de você informar valores aqui que estavam, teoricamente, sem perna. Agora, lá na DCTF Web, você vai indicar que mês foi, que GFIP foi, qual é a atualização da Selic, ele mesmo vai puxar lá, em algumas situações, a atualização da Selic, mas está amarrado, é a mesma coisa que tem na Cefip, ou que tinha na Cefip, ok? E aí, a diferença crucial entre a Cefip e o E-Social é esse cara aqui, ó, que muita gente está se perdendo. É essa tabela aqui, ó. Classificação tributária. Porque essa classificação tributária só começou a trabalhar com ela quem está com a folha de pagamento na mão, quem faz a folha. Principalmente quem fazia só pagamento da contribuição previdenciária do FGTS de 1, 2 ou 3, 10, 20 funcionários só com a Cefip, fazia contra-cheque no Excel, no Word, não é? Não tinha acesso e não tinha necessidade de mexer com essa tabela. Essa aqui, essa tabela de classificação tributária, que está lá dentro do E-Social e no sistema de folha ela já existe, né? Ela é a base para você fazer o seu E-Social. Primeira coisa, você tem que entender qual a classificação tributária que você está enquadrado, porque essa classificação tributária ela vai ser a base para gerar a sua contribuição previdenciária. Então, basicamente, a maioria das empresas estão no Simples, na opção 1, que é o anexo 1, 2, 3 ou 5, ok? Ou opção 2, anexo 4. Diferença, anexo 1 não paga INSS patronal, o anexo 2 paga INSS patronal. O anexo 2, ele pode estar na desoneração da folha, então ele paga patronal, mas ele pode pagar pela desoneração. E aí, você tem aqui, ó, empresa enquadrada no regime do Simples Nacional, contribuição substituída e não substituída. Isso aqui é o que a gente chama de atividades concomitantes. A empresa está tanto nos anexos 1, 2, 3 ou 5, como ela está no 4. E aí você tem que fazer todo um cálculo para entender isso. Eu até tenho uma planilha que faz toda essa apuração de forma automática, tá? Não é a matéria da nossa aula, mas vou mostrar para vocês aqui. Vai que alguém, não é, tá precisando e aí entra lá no nosso grupo e eu mando para vocês, ok? Estou mandando só para o pessoal do grupo, que às vezes as pessoas têm dúvidas, querem ajuda, e aí por comentário é difícil e vocês sabem que é melhor você ter um acesso ali para ver a continuidade da conversa e assim por diante. E aí, pessoal, essa tabela que nós estamos falando aqui, ó, ela é a tabela 8 do anexo 1, tá? Do anexo 1 do manual do E-Social. Essa tabela aqui, ó, que eu estou falando para vocês. Essa planilha, aliás. Esse arquivo, né? Na realidade, Excel, o arquivo a gente chama de pasta, né? Essas abazinhas aqui é o que a gente chama de planilha. Então, nessa minha planilha tem aqui, ó, tanto o INSS normal, a apuração normal da contribuição previdenciária, como a contribuição a análise da contribuição do Simples Nacional, totalmente substituída. Aqui tem outra planilha, substituída, não substituída, aqui ele vai calcular o patronal, e aqui a própria planilhazinha já traz as informações do que ele paga, do que ele não paga, tá vendo? O resumo e o código da guia que ele vai recolher. Ó. No caso, isso aqui servia mais para Cefip, mas para você fazer o seu cálculo também vai lhe ajudar. E aqui, ó, ele tem o resumo da folha com a situação da concomitante, ó, quais são os empregados que estão em cada situação. Anexo diferente de 3, anexo 4,
e gente que está nos dois anexos, ó, ok? E tem aqui também quem está na aposentadoria especial nos agentes nocivos, no Gilhat agentes nocivos. Então, isso aqui a gente já fazia na Cefip. E aquela atividade concomitante é simplesmente esse item 3. A empresa faz atividade nos dois tipos de serviço, tanto que estão incluídos no item 1 como no 2, ok? O próximo é o MEI, é você se identificar como um MEI. Hoje um parceiro nosso aí, um cliente nosso me perguntou com relação ao MEI, eu preciso usar obrigatoriamente o e-social MEI simplificado? Não, pessoal. Quem tem sistema de folha, escritório de contabilidade, que tem clientes MEI, você pode mandar pelo seu sistema de folha, pelo web service. Não vá fazer e-social na mão, simplificado. Todo mês você vai ter que fazer processo manual. Ah, mas o e-social MEI é um cálculo do próprio sistema. Imagine que eles fizeram um sistema que calcula de forma padronizada. O MEI, ele pode ter um empregado que tenha o piso da categoria. Piso da categoria quer dizer sindicato. Sindicato quer dizer possíveis verbas diferenciadas, adicionais, prêmios, abonos, como outras taxas que podem ter nos acordos e convenções coletivas. Então, você trabalhar com o MEI manualmente, ele vai te dar trabalho. Isso aqui foi criado, aquele sistema web MEI simplificado, foi criado para o próprio empreendedor individual ter o seu empregado e ele mesmo fazer esse recolhimento, da mesma forma que foi criado o e-social do doméstico, para que o cara faça tudo ali na mão, sem precisar de um escritório de contabilidade ou um contador. Você que tem sistema de folha, faz pela folha, faz tudo lá, fechou a folha, transmite, fechou, vai lá na DCTF Web, só transmite. Não vá fazer processo manual que vai te dar trabalho. E você vai ter que criar rubrica na mão para compensar, para pagar, porque o cálculo do governo ele é padronizado e do jeito deles, ok? Com algumas coisas que até confrontam a legislação. Mas você tem que saber quem é você nessa classificação tributária antes de você começar a mexer com o e-social. Então você tem uma situação X que você só trabalhava com a Cefip e agora você vai entrar no e-social. Então primeiro descubra quem é você aqui. Você é um simples, anexo 1, 2 ou 3 ou 5, então você está no 1, você não paga o patronal. Quando você marcar isso aqui, lá no seu e-social ele não vai calcular INSS patronal. Se você tiver no 2, ele vai calcular patronal, porque é anexo 4. Mas se você tiver no 2 e for desoneração da folha, você marca lá a desoneração e lá no 1280 você tem que marcar que é totalmente não substituída, ok? Não, totalmente substituída, desculpe, pela desoneração. E aí ele não vai calcular patronal, não é para ele calcular. No caso da desoneração, lá na FD-REINF, você vai transmitir o seu faturamento e ele vai gerar para você o valor que você tem que pagar. Mas aqui é o momento que você vai decidir você vai decidir não, que você vai verificar as informações que você precisa para trabalhar no e-social. A primeira tabela que você tem que conhecer é a tabela de classificação tributária. Qual é a sua empresa aqui nesse grupo? O mais comum são as empresas do Simples, 1, 2 ou 3, 4 que é o MEI, e nós temos os produtores rurais. O produtor rural tem particularidade, ok? Produtor rural, ele vai poder fazer contribuição sobre a folha ou sobre o faturamento. Então ele tem aquela opção. Quando ele botar produtor rural, botar um KEPF, colocar um KEPF, ele vai abrir a opção dele escolher qual é a forma de tributação dele. Se for segurado especial, está aqui embaixo, ó. Tem aqui um segurado especial. Pessoa física, exceto segurado especial. Então você tem que saber quem é você aqui, tá? Para depois você ir verificar as outras informações que você tinha na Cefip lá no e-social. Então vou mostrar para vocês aqui o e-social, ó. Vou entrar aqui no meu e-social para a gente dar uma analisada.
Então, eu entrei aqui no ambiente do E-Social para a gente verificar, ó, quais são as informações básicas que eu preciso aqui. Deixa eu dar uma diminuída que está muito grande. Quais são as informações básicas que eu preciso? Primeiro, eu já falei para vocês, natureza, ou desculpe, classificação tributária, ó, ok? Quem vai impactar para mim na minha folha, na minha geração? Classificação tributária, indicativo de desoneração da folha. A parte de construtora é mais um indicativo, desculpa, a parte de cooperativa vai me indicar para eu poder gerar as informações relativas à cooperativa, um indicativo de construtora, se é uma construtora ou não, ok? E aqui, ó, aquelas informações do KNAI, elas não estão aqui, ó, não ficam no patronal, não ficam no empregador. Ela vai ficar aqui dentro, ó, do estabelecimento. O S1005, ele é parte do cadastro da empresa, do empregador, ó. Aqui, ó. Tá aqui o meu, tá aqui o meu KNAI, ó. Tá aqui a minha informação do Gilhat, ó. Ok? O meu aqui tá desse jeito que eu estava fazendo o teste lá com informação do Simples. Então ele estava aqui em branco e com o FAP1, que é o FAP neutro, ok? Então, essas informações aqui eu já trabalhava com ela na Cefip. Muita gente está tendo dificuldade porque a Cefip ela não criticava que o seu, que o seu Gilhat estava errado. Então a pessoa às vezes estava no KNAI que o Gilhat era 3 e ele estava com 1 lá pagando a vida toda. Vai ter que pagar a diferença, vai ter que corrigir ou arrumar o KNAI adequado se estiver errado. Então, e está aqui o FAP, ó. Ok? Para quem é neutro, só botar um que ele não vai puxar o FAP. Ele não, a empresa nem está na base. Se for empresa do Simples, ela nem está na base do FAP, e nem a empresa do MEI. Ok? E assim por diante. E aí, na hora que você for fechar sua folha, na hora que você for fechar a sua folha, se você for desoneração da folha, vai estar aqui, ó, suas informações. Vai estar aqui embaixo. Além dessa contribuição aqui, se for desoneração e se for concomitante, a informação vai estar aqui embaixo para você indicar, ok? Então, primeira coisa que vocês têm que se atualizar, entender, é a classificação tributária. Quem é você? E aí, depois você vai verificar o seu KNAI, se o seu KNAI está correto. Você pode pesquisar antes de colocar aqui se o seu KNAI você está pagando o Gilhat, certo? Ó. KNAI Gilhat. Você entrar aqui, ó, que tem um monte de site que traz isso, ó, tá? O próprio site do FAP, ele tem essa informação lá, que é a instrução normativa IN 971. Ó. Essa lei IN 971 é a legislação propriamente dita que traz informação do Gilhat. Ó. Ela tem um anexo aqui embaixo que fala só dos KNAIs e Gilhat. Vou vir aqui embaixo, lá no final. Ó. Aqui, ó. Anexos. Código de Previdência FPAS. Esse aqui é o FPAS lá, 515, 507, para você definir. Está aqui, ó. A tabela de alíquota por FPAS. Aqui é aquela composição de alíquotas. Então tá aqui, ó. Isso aqui é um anexo, tá vendo? Da instrução normativa. Aqui ele traz todos os KNAIs e o seu Gilhat. Então você vai conferindo as informações que você vai precisar, porque na hora que você já está no processo, que você está fechando, é ruim quando você tem surpresa. Aí fez o fechamento e deu um valor maior. Aí você descobre que é o Gilhat, descobre que é o FAP. Então vai olhando as coisas um por um
antes de você fechar. Então é importante você saber a sua natureza, o seu KNAI preponderante se está certo, o GILRAT desse KNAI preponderante, o FAP, claro, se você é do Simples, não tem patronal, não precisa do GILRAT. Se você é do Simples, não precisa do FAP, mas a natureza jurídica você tem que ter. Pesquisa tudo direitinho para você entender essa relação da CEFIP. O campo principal que não tem na CEFIP e que tem no E-Social é a tabela de natureza. Onde que eu vou achar essa tabela de natureza? Ela está aqui, ó. Está aqui no site do E-Social. Ó. Se você vier aqui, documentação técnica. Ó. Ela está aqui dentro, ó, desses layouts, tá vendo? Quando você for baixar o layout, a nota técnica do layout do S1.0, ela está aqui dentro, ó, junto com aquela tabela do imposto de renda também, das incidências do imposto de renda, que eu gravei um vídeo outro dia, ela está aqui, ó, tabela número 1, ó, anexo 1, tabelas. Então é justamente onde ela está. Está ela aqui dentro, ela faz parte de um grupo de tabelas. Então a primeira coisa é entender quem sou eu dentro dessa natureza. E aí depois eu vou verificar o KNAI, o GILRAT, o FAP e assim por diante, que aí vai ficar tudo mais fácil para você, ok? Então esse vídeo é para dar essa dica para você que está aí meio perdido nessa relação CEFIP, E-Social e DCTF Web. A DCTF Web, se você não tiver compensação a fazer de saldos anteriores, não é? Se tiver só, por exemplo, retenção de nota fiscal, manda a CEFIP, manda o FDRINF antes de fazer o fechamento do E-Social, porque quando ele se encontrar lá, ele já vai puxar a dedução dos 11% da nota. Salário família e salário maternidade já vai automático. E aí vai ficar mamão com açúcar para você fechar, ok? Então, precisar de ajuda, clica aí embaixo na nossa descrição, no nosso link e entra no nosso grupo do Telegram, ok? Que lá fica mais fácil da gente conversar e se ajudar. Um abraço a todos e até a próxima.